Boa noite, irmãos. Boa noite. Mais uma vez estamos na presença do Senhor para nós buscarmos e louvarmos, Senhor. Deus Pai, nesta noite queremos Te louvar, Senhor, entregar tudo que nós temos. E Espírito Santo, que possas trabalhar na vida de cada um que está em casa, Senhor, a ver aqui o culto, Senhor, que nós todos possamos louvar o louvor verdadeiro a Ti, Senhor. Entregamos tudo nessa noite, em nome santo de Jesus. Amém. A minha rocha, Tu és o meu conforto e provisão. Tu és a causa do meu ser. Tua graça provei, da Tua vida recebi, para habitar em Tua presença. Minha rocha, a minha rocha, Tu és o meu conforto e provisão. Tu és a causa do meu ser. Da Tua graça provei, da Tua vida recebi, para habitar em Tua presença. E os sinais seguirão aos que crerem em Ti, pois Teu Espírito me guiará. Farei tudo o que disseres, farei Tu esta cidade, e para sempre cantarei assim. Louvai Deus que reina nas nações, Seu nome é maior e vive em poder. Louvai Deus que reina nas nações, te levo a minha voz para lhe agradecer. Louvai Deus. Amém. Ele é a nossa rocha. A minha rocha, Tu és o meu conforto e provisão. Tu és a causa do meu ser. Tua graça provei, da Tua vida recebi, para habitar em Tua presença. E os sinais seguirão aos que crerem em Ti, pois Teu Espírito me guiará. Farei tudo o que disseres, farei Tu esta cidade, e para sempre cantarei assim. Louvai Deus que reina nas nações, Seu nome é maior e vive em poder. Louvai Deus que reina nas nações, e levo a minha voz para lhe agradecer. Louvai Deus que reina nas nações, Seu nome é maior e vive em poder. Louvai Deus que reina nas nações, e levo a minha voz para lhe agradecer. E digo sim, Deus, creio em Ti. Sim, Deus, creio em Ti. Sim, Deus, creio e digo amém. E digo sim, Deus, creio em Ti. Sim, Deus, creio em Ti. Sim, Deus, creio e digo amém. Sim, Deus. E digo sim, Deus, creio em Ti. Sim, Deus, creio em Ti.
sim Deus, creio e digo amém. Em tempos de luta Ele não me abandona, não serei destruído. Confio que Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. Seu gozo é a minha força. Pode o choro durar uma noite, mas o gozo vem pela manhã. Eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Digo sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio e digo amém. E digo sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio e digo amém. São as nossas vozes. E digo sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio e digo amém. Amém, igreja. Não importa no lugar onde nós estivermos, o que importa é de nós louvarmos ao Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Amém? Então, no lugar onde tu estiveres, aproveita para declarares isto, que crês no teu Senhor, no nosso Deus e Salvador. Aleluia! E digo sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio e digo amém. Sim Deus. E digo sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio e digo amém. Sim Deus. E digo sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio e digo amém. Sim, creio e digo amém. Creio e digo amém. Sim, creio e digo amém. Amém, Senhora. Nós realmente acreditamos em Ti, Senhor. Acreditamos com o nosso coração, Senhor, que Tu és o nosso Salvador, o nosso Rei, Deus. Realmente, Pai, que a cada dia que passe, Senhor, que nós não Te possamos esquecer, que não possamos esquecer aquilo que Tu fizeste por nós, Senhor. Que tudo aquilo que nós fazemos, Senhor, todo o serviço que nós fazemos a Ti, Deus, que não possa ser feito por mera rotina, Senhor, mas que nós possamos fazer tudo por amor, Deus, por amor a Ti, Pai. Realmente que Tu possas avivar, Senhor, cada um de nós, Senhor. Que nós não possamos viver em mornidão, Senhor. Que realmente nós possamos ter fome e sede do Teu Espírito, Deus. Por isso eu Te peço, Senhor, que nesta manhã Tu possas despertar os nossos corações, Senhor. Realmente que nós possamos estar conscientes da Tua presença à nossa volta, Deus. Porque realmente não há ninguém igual a Ti, Senhor. Não há ninguém que fosse capaz de dar o Seu Filho único como Tu foste, Senhor. Realmente, Senhor, é isso que nós declaramos, Senhor, que Tu és santo, santo sobre este lugar, Senhor, santo sobre as nossas vidas, Deus. E realmente tudo nós entregamos a Ti, Senhor. Amém.
Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, Santo, Santo. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, Santo, Santo. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder
ao cantar Santo, 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 ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, 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 ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te, ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, 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 ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, Santo, Santo. Quero ver-te. Bom dia. Boa Páscoa. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Comem isto em memória de mim. Bom dia. Bom dia. Boa Páscoa. Olá, Mariana! Olá, Feliz Páscoa! Sara! Boa Como é que Páscoa! estás? Olha, estou bem, vamos só desinfetar as mãos. Ok. Olha, eu hoje estou aqui mascarada de Jesus, como podes ver, e vim dar uns ovos da Páscoa, uns pães. Fantástico! Olha, queres saber? Os meus meninos também já pintaram o seu desenho da Páscoa. Uau, Olha, que vês? giro! Olha, e Oh, aqueles fantástico. coelhos da Páscoa que os supermercados agora Olá, vendem. Mariana. Olá, Sara. Jesus! Como é que estão? Jesus. O que é que estão aqui a fazer? Nada de especial. Estamos apenas a celebrar a Páscoa como todos os anos. Sim, olha, eu este ano até decidi me mascarar de ti, já viste? Mas arranjei uma barba toda farfalhuda. Não é barba? Ó Jesus, o que é que aconteceu à Está tua bem, barba? mas porquê é que estão a distribuir doces? De que outra forma é que nós poderíamos ser felizes neste dia? O quê? Jesus, deixa-me contar-te uma coisa. Todos os anos a Páscoa é
sempre a mesma coisa. Exato, é sempre a mesma música. Sim, aquela do guia-me à Também é cruz. sempre a mesma palavra. Sim, e o Clube J? O Clube J é sempre os mesmos teatros, sempre as mesmas músicas, é tudo igual. Vocês têm noção que eu ressuscitei, certo? Sim, acho eu que tenho sim. uma pequena ideia disso. Ok, e por eu ter ressuscitado, vocês ressuscitaram. Como é que não estão entusiasmados com isto? Jesus, eu sei que tu ressuscitaste e que venceste a morte, eu sei disso tudo. Por eu ter vencido a morte, vocês venceram a morte. Por eu estar vivo, vocês estão vivos. Jesus, vou-te dizer uma coisa. Eu sou feliz assim. Eu posso me mascarar daquilo que eu quero e ainda posso comer ovos da Páscoa. Exato, as crianças estão felizes. Olha, queres ver o desenho que os meus meninos pintaram? Olha, vês? Ah, e outra coisa. É que eu hoje estou aqui a dar os coelhos da Páscoa e os ovos. E amanhã a minha rotina volta toda a ser igual e eu vou-me esquecer. Exato, tu é que estás a ser demasiado dramático. E para nada, mas não te preocupes. Nós para o ano fazemos como tu queres. Ah, sim, pode ser. Olha, já é meio-dia, tenho que ir buscar os meninos. Deixa. Ei, mas Olha, calma. e eu tenho cabritos no forno, mas toma conta calma, dos meus ovos, está bem? Adeus, até à próxima. Uau! A Páscoa podia ter mudado a vossa vida, mas infelizmente só mudou o vosso dia. Muito boa noite, irmãos. Espero que vocês estejam todos bem. Eu já quero desejar a vocês uma feliz Páscoa, que vocês estejam com saúde, com força e com amor, sobretudo, que é o sentimento que talvez paira nessa Páscoa. Deus abençoe a todos e espero que vocês se encontrem bem em casa. Eu quero ler com vocês hoje o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1 e no verso de número 29, e eu quero ler com vocês nesta noite. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós vamos refletir sobre a Páscoa, nós precisamos fazer primeiro uma análise e voltar o tempo atrás para que nós possamos compreender na sua totalidade o que significa realmente Páscoa. Porque muitas pessoas têm alguns dogmas que foram ensinados e talvez dentro desses ensinamentos temos muitas proibições, como nós já sabemos que acontece a partir da quinta, da sexta, do sábado e do domingo, algumas proibições que nós temos. Ou que foram ensinadas ao longo dos anos. Então, nós precisamos, para analisarmos Páscoa e conversarmos aqui sobre Páscoa, nós precisamos analisar e ver pelas diferentes óticas do que a história, a cultura, a teologia me ensina sobre Páscoa. Então, nós vamos voltar aqui algum tempo atrás para nós estudarmos sobre Páscoa e entender o que realmente significa Páscoa. Através dos anos, através dos tempos, muitos impérios foram levantados. Nós temos aí o Império Egípcio, o Assírio, o Babilônico, o Pérsia, o Grécia, o Romano. Mas o relato bíblico vai nos contar sobre o império que era a potência naquela época, que era os egípcios. E os egípcios dominavam naquela altura onde que o povo de Israel, o povo de Deus, estava fazendo trabalhos forçosos, trabalhando para os egípcios nas construções. A Bíblia vai relatar que eles faziam tijolos para as suas construções, e é nesse pano de fundo histórico onde que vai se estabelecer a Páscoa, onde que nós vamos conhecer um pouco do que é a Páscoa. A Bíblia vai relatar, e quando nós vemos essa visão teológica, a Bíblia vai relatar que o faraó que agora assume o comando do Egito não conhecia José. José era um dos filhos de Jacó, que no tempo que o anterior faraó estava no comando, José e sua família tinham aí algumas
digamos assim, algumas regalias, alguns confortos. Mas a Bíblia disse que o faraó que vai assumir agora não conheceu José. Ou seja, a expressão de não conheceu José quer dizer que agora José já não é o segundo dele. José e toda a sua casa, toda a sua família, todas as tribos de Israel agora vão passar por apreensões, vão passar eles vão ser oprimidos agora ainda mais pelos egípcios, e então começa a história de um homem chamado Moisés. Moisés vai nascer nesse contexto de opressão com toda a sua família. E interessante que os filhos de Israel vão começar a clamar a Deus para que Deus venha com as mãos poderosas e os liberte dessa opressão que eles estão passando no Egito. Então Deus vai utilizar da vida de Moisés. Moisés vai ficar ainda 40 anos dentro do palácio, aprendendo toda a cultura do egípcio, todas as ciências ali do egípcio. Mas Deus tinha planos e propósitos na vida de Moisés. Então, no livro de Êxodo, no capítulo 3, Deus vai aparecer a Moisés em algo que nós chamamos de teofania, que é a manifestação de Deus através de algo. Então Deus vai aparecer a Moisés, vai falar com Moisés, vai estabelecer a sua vontade na vida de Moisés e vai enviá-lo a falar com o faraó para que libertasse o povo que está clamando a Deus, que está pedindo a Deus uma libertação. Deus vai enviá-lo e ao mesmo tempo que Deus o envia, Deus endurece o coração de Faraó. E essas coisas que Deus faz, muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos porque Deus faz, mas Deus sempre tem um plano, um propósito de por que Ele faz as coisas. Deus não faz as coisas por acaso, nem porque algo saiu errado, então Ele vai cobrir o seu erro através de outra situação. Deus sempre sabe o que faz. Então Deus vai tratar com o faraó e com todo o egípcio, e nós vemos isso através das pragas. Através das pragas que vão surgindo no egípcio, Deus vai como quebrantando o coração de Faraó até chegar à 10ª praga. Nós vemos que a água se converte em sangue, a praga de rãs, de mosquito, de mosca, de pestes nos gados, úlcera, fogo, granizo, langosta, os gafanhotos, as trevas, a escuridão e por último o anjo que vai exterminar todos os primogênitos do Egito. E ali então Deus ordena os da casa de Israel para que eles então pegassem um cordeiro e com seu sangue pudessem então cobrir as portas, pintar as portas, marcar as portas com o sangue do cordeiro. Então o anjo que viria naquela noite, ele passaria por cima das casas que estivessem pintadas com aquele sangue. Então dessa palavra hebraica chamada Pessar, que significa passar por cima ou passar por alto, então vem para nós traduzido a palavra Páscoa. Então o povo de Israel que pintou as suas portas com o sangue, o anjo da morte passou por cima e todos os primogênitos do Egito foram mortos através disso, menos aqueles que estavam com as suas portas pintadas com sangue. Então o faraó reúne a todo o povo, então disse: vocês podem ir para o deserto, vocês podem ir adorar o seu Deus. Então ele liberou ao povo, o povo foi para o deserto, chegou à terra de Canaã, e lá na terra de Canaã, então eles estabeleceram a Páscoa judaica. Nós quando falamos de Páscoa, nós precisamos estabelecer as diferenças que existem entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, digamos assim, que foi estabelecida depois. Por que a Páscoa judaica? Porque os judeus até hoje praticam e têm esses símbolos que no Antigo Testamento nós vemos. Hoje a Páscoa judaica é celebrada com pães sem fermento e ervas amargas, porque o sentimento da Páscoa judaica é lembrar as aflições que eles tiveram lá através do povo egípcio, lembrar as bênçãos de Deus pela libertação do povo. Então esse é o sentimento. E aí você pode perguntar: mas por que eles não comemoram a Páscoa como nós comemoramos? Porque eles não acreditam que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós, quando falamos de Páscoa, temos que separar dois tipos de Páscoa: a Páscoa
judaica e a Páscoa que nós celebramos. Então eles celebram a Páscoa com esses elementos, tendo esse sentimento de gratidão a Deus pelo livramento, e também as ervas amargas que vão lembrar do momento amargo que o povo de Israel passou debaixo do jugo do Egito e do faraó. E isso nós encontramos ali no livro de Êxodo, capítulo 12. Você pode ler à vontade qual era a finalidade de celebrar a Páscoa. E depois nós temos, eu disse que eu vou mostrar aqui, por várias óticas nós precisamos analisar a Páscoa, porque não era somente um facto de caráter espiritual também, era de caráter agrícola e também pastoral, porque quando nós vemos a Páscoa num caráter agrícola, nós vamos ver que era a celebração também da primavera, era também a celebração do primeiro mês da colheita da cevada, e você vai encontrar isso em Deuteronômio capítulo 16, a partir do verso 3 em adiante. E quando vemos o povo celebrando a Páscoa no Antigo Testamento, depois da libertação, depois da bênção do Senhor ter concedido a eles a liberdade, eles estão livres agora, livres da opressão do Egito, eles estão em liberdade agora. Então o sentimento da Páscoa não mudou. A intenção da Páscoa ele não mudou, tem o mesmo significado, diferentes elementos, mas o mesmo significado. O significado era que eles passaram da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Os elementos foram mudando, mas o sentimento da Páscoa estabelecido por Deus, o significado que a Páscoa traz para a nossa vida tem que ser esse mesmo, e essa é a consciência que nós queremos que você tenha hoje e sempre, não somente uma sexta-feira santa, não somente nesse dia que nós comemoramos no calendário nosso a Páscoa, e sim todos os dias nós temos que nos acordar, nos lembrar que nós fomos resgatados da morte para a vida, nós fomos tirados da escravidão para viver a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Então o povo do Antigo Testamento celebrava a Páscoa dessa maneira, mas quando é estabelecida a nova aliança, quando é estabelecido o Novo Testamento, quando é estabelecido aqui o nascimento de Jesus e todo esse cenário que envolve o nascimento de Jesus, muito contrário àquilo que os judeus esperavam, porque agora nós falamos ao começo sobre os vários impérios que surgiram através dos anos. Naquele caso era o Império Egípcio que dominava, mas depois vieram os babilônicos, os assírios, e hoje agora, nesse contexto da nova aliança, do Novo Testamento, quem está imperando é o Império Romano. Então o Império Romano está oprimindo de alguma maneira, dominando toda Jerusalém, todas as cidades. Os impostos eram pagos para eles. Então agora o império que está a dominar é o Império Romano. Estão a perceber que mudaram os personagens, mas a situação é a mesma. E não sei se lembra alguma coisa isso. Nos dias de hoje, você trabalha demais e ganha pouco. Você trabalha demais e se desgasta demais e tem gente oprimindo você. É a mesma situação que nós vivemos no dia de hoje com um trabalhador que trabalha muitas horas por dia numa empresa. Então mudaram seus personagens, mas a consequência de ter alguém por cima e estar oprimindo as pessoas é a mesma que nós vivemos hoje em pleno século 21. Então naquela época eram os romanos que estavam a oprimir, então o povo clamava por alguém que viesse os libertar, né? Eles clamavam por alguém que viesse libertar ou tirar do jugo dos romanos. Então, quando eles esperavam um rei, um Messias, um libertador, alguém que viesse revolucionar e arrancar talvez dessa opressão que eles estavam a viver, eles esperavam então um homem com coragem, com autoridade, com poder, que viesse lutar por eles e libertar como eles já foram libertos há muitos anos atrás. Mas quando Jesus nasce, quando ele vem e se manifesta, o próprio Deus se manifesta, ele vem totalmente diferente com aquelas expectativas que eles estavam a aguardar. Jesus ele vai nascer entre animais, a gravidez vai ser uma gravidez às presas, ele vai nascer entre animais, ele vai fazer coisas que na concepção dos judeus não era
bem de um Messias que viria libertá-los, não era bem de uma pessoa que viria fazer uma revolução e que viria a libertar da escravidão dos romanos. Mas Jesus vem demonstrar para ele, mostrar para eles o verdadeiro simbolismo, talvez, da Páscoa. Agora, os símbolos que nós olhamos no Antigo Testamento, aquelas figuras que nós olhamos no Antigo Testamento, agora Jesus vai tomar essa posição de cordeiro, e é o texto que nós lemos aqui em João capítulo 1, verso 29. João Batista, que é aquele que vem preparar o caminho do Senhor, ele vai então expressar essas palavras que nós acabamos de ler assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Automaticamente, quando João vê Jesus, João poderia dizer: esse é o Messias, olha, esse é o Salvador, poderia dar ali um monte de nomes, mas ele vai olhar para Jesus e vai dizer: eis aqui o Cordeiro. João entende o propósito da vinda de Jesus. João entende o propósito de por que Jesus se manifesta. Jesus, ele vai se manifestar como um cordeiro. O cordeiro que no Antigo Testamento era oferecida para a Páscoa, agora Jesus, então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus oferece o cordeiro para que então seja morto para perdão dos pecados. O justo se entregando pelos injustos, é aquele que não é culpado se entregando por aqueles que são culpados. E ele vai tomar essa posição de cordeiro, de se entregar por toda a humanidade. E não era fácil para os judeus ter a ideia de que Deus poderia estar andando entre eles, de que Deus poderia ter essa figura humana e esses comportamentos humanos, de o próprio Deus perdoar prostitutas, tocar em leprosos, sentar na mesa sem lavar as mãos. Não entrava na cabeça dos judeus que o próprio Deus pudesse ter esse tipo de comportamento. Então não era fácil olhar para ele e dizer: olha, você é mesmo filho de Deus. Não era fácil, porque na concepção judaica não entrava os comportamentos que Jesus tinha perante os religiosos da época, e com uma curta idade de 30 anos. Então isso fazia dificuldade dos judeus entender isso. Então, para eles, Jesus não era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, para todos aqueles que o aceitam e acreditaram nele, ele realmente veio a cumprir aquilo que foi determinado na sua vida para ser cumprido, que era morrer na cruz do Calvário. Jesus, ele veio com um propósito determinado na sua vida. Foi difícil, com certeza. Teve momentos de dificuldade? Teve muitos, mas nenhum deles tirou o propósito da sua vida. Ele poderia passar por Getsemane, ele poderia passar por traições, mas nada disso tirava o propósito determinado na sua vida, que era se entregar na cruz do Calvário. Então nós vamos caminhando até esse momento exato onde que ele vai se entregar. E como alguém tem algo determinado na sua vida, como alguém já vem com um propósito determinado na sua vida, ele tem muito claro onde ele quer chegar, ele tem muito claro onde ele quer ir. Então, quando Jesus ele tem o propósito de Deus determinado na sua vida e muito claro, então ele sabe que o seu destino era a cruz. Não havia outra alternativa, não havia um plano B estabelecido para ele, porque a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Então no Antigo Testamento, para ser perdoados os pecados, teria que ter derramamento de sangue de um animal. Agora Jesus toma essa figura, ele é o próprio Cordeiro, então ele sabia que teria que derramar o seu sangue para que os pecados sejam perdoados. Então ele nem vai se preocupar, e eu estava pensando sobre isso, ele nem vai se preocupar em comprar uma tumba, um túmulo. Tumba é espanhol, né?
ele não vai se preocupar em comprar um túmulo. Por quê? Porque alguém que vai ficar só 3 dias vai gastar dinheiro para quê? Né? Se nós tivéssemos essa informação que nós vamos só ficar 3 dias ali no túmulo, nós nem nos preocuparíamos para ter um plano aí funeral. Eu não sei se você tem, na Argentina existe um plano que você faz, você paga todo mês, então quando você morre, você tem ali um espaço de terra onde que você pode ser enterrado. Jesus não se preocupou por isso, porque ele tem um propósito bem claro na sua vida. Eu preciso morrer na cruz, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E aí nós vemos que ele foi colocado no túmulo de um homem, muito provavelmente de José da Arimateia, porque ele somente arrendou aquilo lá por 3 dias e depois ele já foi-se embora. Porque o propósito dele era morrer na cruz, mas ao 3º dia estava já determinado por Deus que ele iria ressuscitar com todo o poder. Então há algumas similitudes entre o Cordeiro do Antigo Testamento e o Cordeiro do Novo. Quando nós vamos analisar como era preparado a Páscoa do Antigo Testamento, o Cordeiro era escolhido 4 dias antes. E Jesus vai entrar em Jerusalém 4 dias antes dele ser crucificado. O Cordeiro geralmente era morto pelas 3 horas da tarde. Quando nós vamos à vida de Jesus, ele foi morto, morreu às 3 horas da tarde. A Bíblia diz que ele disse: olha, Pai, está consumado, está tudo feito, já está tudo feito da maneira que ele foi determinado, da maneira que ele foi enviado para fazer, isso aí estava feito. Então, nós vemos que essa Páscoa para nós significa que nós fomos tirados da morte para a vida. Nós fomos arrancados da escravidão para a verdadeira liberdade. Mas ainda hoje há muita gente caminhando com os olhos abertos, mas estão cegas. Ainda muita gente andando e caminhando presas e oprimidas por tantos sentimentos, por tantas coisas, acorrentadas por tanta coisa. E Jesus ainda hoje oferece a liberdade. Jesus ainda hoje oferece que você passe dessa morte e venha para a vida, que você possa viver essa vida não como morto, mas sim que você possa aproveitar a tua vida e vivendo, sendo uma pessoa viva, que vive sabendo o valor que a tua vida custou, mesmo que você não tenha essa concepção hoje, mesmo que você não tenha fugiram todas essas palavras agora, irmão. Esse entendimento, mesmo que você não tenha esse entendimento, você é amado por Ele, você foi o objetivo de Deus aqui através da vida de Jesus, você foi o alvo com que fez com que Ele se entregasse na cruz do Calvário. Deus, Ele se manifestou de forma humana para salvar a humanidade. Se nós fôssemos mosquitos, se nós fôssemos, outro tipo de animais, Deus com certeza se manifestaria na forma que nós somos. Então, como nós somos seres humanos, Deus teve que tomar a forma humana para salvar a humanidade. Então, todo ser humano foi o alvo do Senhor, foi alvo de Deus para entregar o seu Filho e para que todos aqueles que acreditassem nele possam viver essa vida em liberdade e passar realmente da morte para a vida, e não somente a vida nesse tempo, e sim a vida eterna juntamente com Ele. Então, o sentido de nós comemorarmos a Páscoa é nós termos esse sentimento de gratidão a Deus por Ele ter resgatado a nossa vida, por Ele ter libertado a nossa vida, por Ele ter nos amado de tal maneira que fez com que nós pudéssemos passar dessa morte para a vida, pudéssemos agradecer a Ele hoje, principalmente nessa data, agradecer a Ele o dia de que Ele nos libertou verdadeiramente, de que Ele foi revelado a nós e nós o conhecemos, e Ele hoje é o nosso grande libertador, e muito mais do que isso, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Foi Ele que arrancou de nós esse sentimento de nós nos sentirmos culpados
culpado por a nossa dívida. Então ele se entregou por todos aqueles que eram culpados, e todo castigo, a Bíblia diz, todo castigo que nos traz a paz agora foi carregada sobre ele, e ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, e pela sua pisadura nós fomos sarados. Então o propósito de nós celebrarmos a Páscoa é lembrarmos que um dia fomos salvos por ele, um dia fomos resgatados por ele. E aí você pode perguntar: pastor, e os coelhinhos? E os coelhinhos da Páscoa? E o chocolate? Onde que vem toda essa história? E por isso que eu digo, nós vamos ver uma visão teológica, uma visão histórica do que significa Páscoa, não é? E aí quando nós vamos à história, por que apareceram os coelhinhos? E lá pelo século XIX, o homem chamado Jacobo Grimm, ele vai estudar sobre as mitologias, e dentro das mitologias germânicas, ele vai encontrar uma deusa chamada Eoster. E então nessa mitologia ele vai encontrar que essa deusa era a deusa da fertilidade, mas sempre foi associado os coelhos à fertilidade. Eu não sei se você tem coelho ou já viu algum coelho. Quando a coelha fica grávida, não vem pode ficar tranquilo que não vem só um coelho. E vai vir lá 5, 6, 7, 8. Então o coelho sempre foi relacionado à fertilidade. E quando eles descobrem esse mito dessa deusa, e depois isso é levado pelos imigrantes para o Novo Mundo, que na época era os Estados Unidos, e em cada país é adaptado à sua cultura, então, essa figura da fertilidade. E ali foi criado então o coelhinho de chocolate com os seus ovinhos, os ovinhos tudo pintado. Essa prática nós vamos conhecer lá pelo século XIX aqui na Rússia, mas quando nós cavucamos e cavamos na história, nós vamos ver que já os egípcios, os assírios, já davam presentes, ovos todos pintados. Então isso aí, cada cultura foi adaptando à sua maneira, e hoje nós temos isso, que muitas vezes tem tirado o foco do que é a verdadeira Páscoa. É bom comer chocolate? É muito bom, mas come pouco, por causa da sua saúde. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa é nós termos esse sentimento de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito pela nossa vida, por ter enviado o seu Filho para nós, por ser o verdadeiro Cordeiro, por Deus ter oferecido o melhor Cordeiro para nós, para que quando talvez aquele anjo da morte representado ali no Antigo Testamento passasse, olhasse para a nossa casa, visse o sangue do Cordeiro, passasse por cima. E muitas vezes nós somos livrados de tantas coisas que nós vemos e outras que nós não vemos, simplesmente porque há esse sangue sobre as nossas vidas, que muitas vezes é invisível a nossos olhos, mas muito bem visível no mundo espiritual. Então o sangue de Jesus ainda purifica as pessoas de todo pecado. O sangue de Jesus ainda livra as pessoas de qualquer mal que possa surgir por aí. Então nós precisamos de confiar que o sangue do Cordeiro está sobre nós. E para conclusão aqui, dizendo que os ovinhos de chocolate são muito bons, nas Páscoas principalmente, assim como o Pai Natal traz os presentes, assim como os coelhinhos traz os ovinhos, Jesus também traz, mas não traz presente, prenda, não traz ovinhos de chocolate. Jesus traz para nós salvação e vida eterna. Então que essa é a verdadeira Páscoa. O sentimento verdadeiro é que nós precisamos ser gratos a Deus pela sua dádiva, pelo seu presente, pela paga dos nossos pecados. E depois de nós termos toda essa informação, jamais podemos resumir Páscoa em nós não fazermos algo ou nós não comermos algo. Isso ficaria muito pequeno demais por todo o contexto que a Páscoa envolve. Então, quando nós temos pessoas que se proíbem de comer algum tipo de alimento na sexta, na quinta, no sábado, no domingo, isso para nós é muito pouco para nós termos a consciência do que é a verdadeira Páscoa. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Somente mais um conselho:
não fique com os braços cruzados. Eu sei que a situação está difícil, eu sei que talvez o desemprego é muito grande e talvez atingiu a tua casa, talvez os problemas foram instalados no teu lar, mas não fique com os braços cruzados, porque o maior homem da história não cruzou os braços nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele abriu seus braços no momento pior da sua vida, ele abriu seus braços e morreu dessa maneira. Então, não cruze os seus braços por nada, não desista por nada e avance sempre. Amém? Eu quero só orar por vocês e desejar uma feliz Páscoa a todos. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelas vidas que estão do outro lado, que possam compreender o verdadeiro sentido da Páscoa, Pai, e que possam viver, Senhor, em amor, em paz, em harmonia, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, feliz Páscoa, que o amor de Deus sempre esteja reinando em vossos corações. Deus abençoe.